Vamos agora iniciar a última parte da nossa aula, Filosofia do Direito Contemporâneo. Vamos lá. Talvez o mais clássico do direito contemporâneo seria Hans Kelsen. Todo mundo já está cansado de ouvir falar dele e da teoria pura do direito e questões relacionadas a positivismo jurídico. Vamos entender com calma os principais pontos. A ideia do positivismo jurídico, na época de Kelsen, foi separar o direito da moral e dar um caráter de cientificidade ao direito, cientificidade à norma jurídica, para que houvesse, assim, uma análise científica do direito, sem que ele fosse supostamente maculado por questões valorativas, por questões axiológicas, por a subjetividade das pessoas na aplicação do direito, digamos assim. Então, Kelsen vai defender a separação entre a moral e o direito, e nisso, dando o ar de cientificidade, uma análise científica ao direito, tem-se que a validade de uma norma do direito positivo independeria da validade de uma norma de justiça. Ou seja, se uma determinada norma jurídica, se uma determinada lei estabelecesse de forma positivada um artigo de lei, um exemplo, em que ela fosse considerada injusta, dentro da moral, ou simplesmente considerada injusta, digamos assim, o caráter de justiça daquela lei, daquele dispositivo legal, não afetaria a validade, de forma alguma, do dispositivo legal em si. Ainda que o dispositivo legal contivesse um conteúdo injusto, seria válido por si mesmo. Essa é a ideia da questão do positivismo jurídico, e assim dá um caráter de cientificidade. Ah, Gustavo, então quer dizer, como é que você vai fazer isso? Porque para criar a lei, você tem que valorar, você tem que dizer o que é certo, o que é errado, para poder estabelecer o que é lícito, o que é ilícito, correto? Tanto é que não é um direito puro, é uma teoria pura. Então, não confundam as coisas. É uma teoria pura porque, uma vez que haja valoração por parte do legislador e crie-se o dispositivo legal, crie-se a lei, a partir daquele momento, a lei existe e é válida por si só, independentemente da valoração anterior à confecção da lei, seja válida, seja justa, injusta, enfim, nesse aspecto. Há uma prévia valoração na criação da lei. Isso é verdade. Mas o momento em que a lei é criada, legislada e ela se encontra vigente e eficaz, não há que se falar em discutir a justiça, discutir valores, discutir a axiologia daquela norma jurídica. Caso contrário, haveria a maculação do direito e não haveria ciência, digamos assim. Essa é a visão do Kelsen. É muito importante, mas todo mundo já está cansado de saber. Também temos leis injustas, e se fosse se deixasse discutir a justiça da lei, a gente pode permitir estados autoritários, como aconteceu com o nazismo, como aconteceu com o fascismo. Correto. Mas temos que ter análise do lado bom do que Kelsen trouxe, mas sempre criticando a parte ruim. Então temos que entender como a coisa funciona para poder melhorar e criticar. Continuando. Validação da norma jurídica. A teoria pura, como eu falei, não é direito, é teoria, se restringe ao direito positivo para responder à questão do que é o direito. Então, na análise da validação, como é que a norma jurídica se valida por si só, se não há uma carga de justiça? Que a gente poderia dizer, o direito existe porque ele é baseado na justiça. Não é o caso aqui. O direito tem que existir por si só. Então, a norma jurídica tem que ser válida por si só. Então, o que é que vai dar validade? O que é que vai dizer isso é válido, isso é direito e é direito válido e deve ser aplicado? Essa é a questão. Dentro do positivismo jurídico, na teoria pura de Kelsen, vai entrar a questão do que todo mundo conhece como pirâmide normativa. Essa expressão não é do Kelsen, é uma expressão mais moderna, mas ele dá a entender, sim, que seria uma pirâmide sem usar a palavra, a expressão pirâmide normativa. Para ele, uma norma vai ter validade em outra norma, que vai ter validade em outra norma, como se fosse uma corrente gigante, cada uma dando sustentação à outra.
E aí, por isso, teríamos a pirâmide, porque chegaria a um ponto em que teríamos a Constituição, talvez a lei máxima de um determinado Estado de Direito. E aí entra a questão, e o que dá validade à Constituição? Porque se tudo vai estar interligado e cada um sustenta a outra, chega a um ponto em que não há sustentação para a Constituição. O que está acima dela? O que é que vai dar validade à Constituição? Aí, nesse caso, Hans Kelsen cria uma ficção, é uma ficção jurídica, que ele chama de Green Norm, que é a norma hipotética fundamental. O que seria essa norma hipotética fundamental? A suposição, certo? Que daria legitimidade, que daria guarida à formação, à validade da própria Constituição, à própria validade da lei maior, que a gente poderia entender como devemos obedecer à Constituição. Então, essa norma hipotética fundamental, que é uma ficção, ela estaria acima da Constituição, dando validade à Constituição, devendo ser entendida como devemos obedecer à Constituição, ou devemos obedecer à lei maior, devemos obedecer à lei máxima pré-estabelecida pelo nosso Estado de Direito. Isso seria a norma hipotética fundamental. Lembrem disso, é uma ficção, uma pressuposição, ponto mais elevado da pirâmide. Esse ponto aqui, o sistema estático e dinâmico, vocês têm que entender porque, por questões de nomenclatura, pode ser cobrado em prova, já caiu em prova, inclusive, para mim, já caiu em prova da magistratura, mas nada impede que, como é uma questão simples, seja cobrado em OAB. Temos que entender que, na perspectiva de uma análise do ordenamento jurídico como um todo, na visão de Kelsen, um conjunto de normas em vigor. Para ele, você poderia dividir o ordenamento jurídico em dois sistemas, o sistema estático e o sistema dinâmico. E o que seria isso? O sistema estático seria a análise, a parte do ordenamento jurídico que está tratando dos direitos e deveres por si só. Seria do ponto de vista, falando, seria quais normas jurídicas estariam presentes que estabeleciam direitos e deveres por si só. Enquanto o sistema dinâmico está tratando da parte do ordenamento jurídico que está ligado à sua formação e modificação. Então, seria a parte do ordenamento jurídico que estaria relacionada ao processo jurídico de criação, aplicação, modificação do jurídico, de suas próprias normas. Enquanto temos normas, o sistema estático, normas de caráter estático, que vão estabelecer direitos e deveres por si só, temos o sistema dinâmico, que, com a própria palavra fala, dinâmica, modificação, não fica parado. Não fica parado por quê? Porque vai existir para mudar, vai existir para criar, vai existir para alterar. Então, tem que ter em mente isso, porque isso pode ser uma questão de prova única e exclusivamente por pegadinha para cobrar nomenclatura. Interpretação autêntica e não autêntica, que nem o ponto anterior. Mesma coisa, pode ser cobrada só com base na nomenclatura. Interpretação autêntica é a interpretação capaz de criar outras normas jurídicas. Como assim? É aquela que é realizada por representantes estatais, pelo juiz, que é realizada, que passa a existir a partir de uma determinada decisão judicial. Há uma criação e ela é feita, ela é vinculante porque é emanada da autoridade dotada de competência. Enquanto a interpretação não autêntica seria a interpretação do doutrinador, por exemplo. Ao momento em que o doutrinador estuda o direito, estuda as normas jurídicas e coloca no papel as suas opiniões, suas visões jurídicas sobre o ordenamento jurídico, tem-se que não necessariamente os tribunais são obrigados a acatar aquilo, são obrigados a acatar a visão do doutrinador sobre um determinado ponto dentro do direito. Então, esse é o tipo de interpretação não autêntica, a interpretação realizada pelos particulares e pelos doutrinadores. Ou seja, não é derivada de uma autoridade capaz, ela é não vinculante, portanto. Passando a Herbert Hart, temos que entender o seguinte: quando falar em Herbert Hart, temos que lembrar que o sistema jurídico é um conjunto de regras sobre regras. E disso vamos partir para os pontos-chave do entendimento de Herbert Hart sobre o direito. Então, começando, como eu falei, regras sobre regras. O direito deve ser entendido como regras sobre regras.
o direito consistiria em um sistema jurídico resultante da união das regras primárias e secundárias. Então, por partes. Sistema jurídico, regras sobre regras. Regras que irão tratar sobre outras regras. E nisso teremos as regras primárias e as regras secundárias. O que são elas? As regras primárias vão estipular deveres, vão estipular obrigações. Algo parecido com o que a gente falou anteriormente do Kelsen, um sistema estático, digamos assim. São normas que estabelecerão direitos e deveres, pura e simplesmente. Enquanto as regras secundárias seriam aquelas que estabeleceriam poderes e seriam capazes de identificar, alterar e aplicar as regras primárias, parecido com o sistema dinâmico do próprio Kelsen. Tendo isso em mente, vamos para um ponto importante. Dentre as regras secundárias, são três tipos de regras secundárias, mas a mais importante seria a regra de reconhecimento. O que seria essa regra de reconhecimento? Essa espécie de regra secundária. A regra de reconhecimento vai tratar das características necessárias para que as regras primárias sejam reconhecidas como tais. Algo que dará autoridade ao sistema. Isso, se vocês pararem para pensar, é um pouco parecido com o que Kelsen falou sobre a norma hipotética fundamental. O direito para Kelsen, dentro daquela visão mais legalista, positivista, vou voltar aqui, a questão da validação da norma jurídica, a norma jurídica vale por si só, dentro daquele sistema encadeado, dentro daquela pirâmide, em que se chegará até a norma máxima, que é a Grundnorm, que é a norma hipotética fundamental, que é uma ficção, uma pressuposição. Herbert Hart vai dizer que a regra de reconhecimento, parecida, mas não é igual, parecida com a norma hipotética fundamental, vai estabelecer, vai conferir autoridade ao sistema, porque irá conferir com que as regras primárias sejam reconhecidas como regras primárias, ou seja, irá conferir o caráter de norma, o caráter da necessidade de obediência às normas consideradas regras primárias. Não adianta dizermos que as regras primárias estabelecem deveres e obrigações se não há o poder por trás de conferir obediência àquelas normas. E é essa a preocupação do Hart nesse aspecto. Uma vez que as regras secundárias vão estabelecer a forma, os poderes de como as normas primárias são criadas, alteradas, elas, essas regras, as regras primárias, essas regras secundárias, a regra de reconhecimento, essa específica regra secundária, vai dar autoridade às regras primárias para que elas sejam reconhecidas como tais e, portanto, obedecidas, respeitadas. Tendo isso em mente, aí entra a comparação com Kelsen. Enquanto a norma hipotética fundamental, que a gente pode traduzir como devemos obedecer à Constituição e devemos obedecer às leis que estão embaixo dela, devemos obedecer à norma máxima e, consequentemente, obedecer todo o resto, como eu falei, apesar de ser uma condição lógica do sistema, para que o sistema funcione dentro da teoria pura do direito do Kelsen, ela não tem um conteúdo específico. Como eu falei, não só uma ficção, mas também se trata de uma ficção que não diz exatamente o que ela é. A gente entende a norma hipotética fundamental como a lógica de que se deve obedecer à ordem, a lógica que se deve obedecer até a lei máxima e que aquela lei máxima deve ser obedecida. Mas não existe a norma em si concreta do que seria essa norma hipotética fundamental. Hart não. Hart vai dizer o contrário, vai dizer, ó, aqui a gente tem a regra a regra secundária de reconhecimento, que não é uma ficção, não. Tá? Isso aqui não é uma ficção, não. As regras primárias são válidas, porque a regra secundária de reconhecimento existe de verdade. E o que é que dá validade à regra secundária de reconhecimento? A
própria prática social de reconhecimento das regras, onde as pessoas em sociedade reconhecem que o fato da lei existir, na norma primária existir, e estabelecer direitos e deveres, que ela deve ser obedecida. Isso também, um outro exemplo, é o fato da própria atuação dos tribunais trabalhando com as regras primárias, ou até mesmo trabalhando com as regras secundárias de alteração e modificação da própria lei, num aspecto dinâmico. Ainda assim, a atuação dos tribunais, das entidades dotadas de competência para lidar com o direito como um todo, faz com que aquilo se torne concreto. Então, não é só um reconhecimento da sociedade, mas também a própria prática do Poder Judiciário, através das normas, que fará com que aquilo se torne real, que fará com que as normas primárias, estabelecendo direitos e deveres, se concretizem no mundo dos fatos. Então, a gente pode dizer que a regra de reconhecimento como fato social. Há um aspecto sociológico, um fato social, sim, de que a regra de reconhecimento do Hart é diferenciada da norma hipotética fundamental do Kelsen, que é uma ficção. Isso já caiu em prova, então vocês têm que saber essa diferença. Mas uma vez entendido, fica fácil. Você vê que são filosofias do direito parecidas em alguns pontos, enquanto o Kelsen ele está mais dentro daquele positivismo clássico realizado dentro do civil law. A gente tem Herbert Hart, que é inglês e está dentro do common law, tem uma visão parecida. Como vocês estão vendo que até mesmo civil law e common law, às vezes, são parecidos em alguns pontos, divergem em outros dentro da sua estrutura, a forma de funcionamento, a forma do seu desenvolvimento e reconhecimento. Mas você vê que é possível extrair até mesmo de autores bem diferentes certos graus de compreensão, ainda que usem expressões diferenciadas. Continuando, Miguel Reale. A parte mais importante do Reale é entender a teoria tridimensional do direito, que com certeza todos vocês já viram desde no início da faculdade, e muitos não devem lembrar, ou tudo bem, vamos rever aqui agora. Passando do positivismo jurídico, em que propiciou a formação de estados totalitários, como a Alemanha na Segunda Guerra e a Itália, o fascismo e o nazismo alemão, veio a necessidade de retornar e reconhecer o direito como de valorar o direito, de tornar, trazer aspectos da justiça, aspectos valorativos e axiológicos para dentro do direito, e não só como uma ciência pura, em que não deve valorar dentro de si. Então, nós temos Miguel Reale, que talvez seja um dos maiores doutrinadores de filosofia do direito do mundo, sem exagero. Miguel Reale é um dos maiores do mundo nesse aspecto, lido em vários países. E vai defender o princípio que o direito é um fenômeno cultural. Olhe o quanto a expressão fenômeno cultural é abrangente. Direito não é só o que está no papel, o direito positivado, dentro da nossa visão de civil law. Direito é só o que está no Código Penal, por exemplo. Não. Direito não é só isso. A conceituação de direito, partindo de que ele é um fenômeno cultural e que por isso vai ser diferenciado em várias partes do mundo, porque vai ter influência da cultura, ele vai ser influenciado e formado por três pontos esses que são bastante diferentes entre si, mas que estão ligados na formação do que seria direito. São esses pontos? Quais são os três aspectos? Aí entra o que todo mundo decora, fato, valor e norma. Vamos entender isso. Aspecto fático, fato. Direito como fato em sua efetividade social e histórica. Ou seja, o direito em si é o que acontece na nossa vida, os fatos da nossa vida. Tudo que a gente faz, de um jeito ou de outro, está de alguma forma ligado ao direito. Então, o fato, a nossa vida, o dia a dia, dentro da formação histórica, cultural daquele povo. Aquilo ali vai influenciar o direito, como aquele povo vive, como aquele povo realiza suas transações comerciais, como aquele povo encara a prática de determinados ilícitos, como organiza o seu sistema jurídico. Tudo isso é um aspecto fático.
relacionado à vida do povo que irá acabar por, em vista da sua vida, formar o direito como instrumento de pacificação social. O aspecto axiológico, fato, valor, estamos no valor. Axiológico, valorar. O direito como valor de justiça, a cultura. Olha só, aqui agora temos que o direito vai ser considerado direito, vai ser formado através do que aquele grupo de pessoas considera certo e errado. É por isso que nós temos pena de morte em alguns lugares do mundo e outros não. Porque dentro daquela cultura, em 2022, ainda é acessível, acessível não, ainda é viável, dentro daquela cultura, a aplicação da pena de morte para determinados crimes ou situações. Porque aquela cultura encara aquilo como plausível, encara aquilo como possível de acontecer, enquanto em outras culturas, em outras sociedades, a pena de morte é considerada bárbara e não deve acontecer em hipótese alguma. Então, aqui nós temos uma carga de valor, uma carga de valoração. E o aspecto normativo, fato, valor, norma. O direito como ordenamento e sua respectiva ciência. A norma. Aqui nós temos a visão da ciência do direito em si. A parte tratada pelo positivismo jurídico da ciência do direito, mas não só o direito visto como seu aspecto normativo, não só o direito visto em seu tal qual defende o positivismo jurídico clássico. Não, como um dos aspectos que irá formar o direito. Então, trata-se de uma visão tridimensional, porque vai sustentar aquilo que o positivismo jurídico sustenta de uma determinada forma, em parte, que é o aspecto normativo, mas vai trazer para dentro do direito o aspecto axiológico da cultura, valoração, e o aspecto fático, que é o querer, a parte histórica, a parte de vida das pessoas. Então, vai unir esses três pontos. E ao unir esses três pontos, nós temos o que é o direito. Aí eu coloquei aqui esse resuminho aqui. Direito, tendo em vista esses três pontos, é fato, fato econômico, geográfico, demográfico, que se soma a um valor, o qual confere significação a esse fato, inclinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo por meio de uma norma jurídica. Então, olhem como estão interligados. O fato, a vida, é valorada. Uma vez que a vida é valorada, o fato é valorado, precisamos de algo que vai conferir significação ao fato e que vai determinar como se deve agir em vista daquele fato. Então, o fato valorado precisa de um instrumento para ser regrado. E qual é o instrumento? A norma. Por isso que é tridimensional. Norberto Bobbio, três pontos que já caíram em prova que eu quero revisar com vocês. Diferença de norma jurídica e sanção. Temos que temos normas de vários tipos, sociais, morais, religiosas, normas de vários tipos. Porém, a norma jurídica, que é a que nos interessa, apresenta duas características em face de outras normas. Quais sejam? A norma jurídica vai prescrever uma conduta, vai prescrever que é isto, que pode, que não pode. E caso essa norma seja desobedecida, haverá uma sanção. Então, a norma jurídica vai se diferenciar das normas sociais, normas morais, enfim, a norma jurídica presente no ordenamento jurídico, ela irá prescrever uma conduta, e caso essa conduta seja violada, haverá a aplicação de uma sanção. Sanção esta que é externa e institucionalizada. Lembrem disso. Por que que a sanção jurídica, fazendo parte da norma jurídica, ela é externa e institucionalizada? Ela é externa ao indivíduo. É a resposta do grupo. E é institucionalizada porque o próprio ordenamento jurídico irá estabelecer quais sanções devem ser aplicadas, como devem ser aplicadas, quando devem ser aplicadas, por quem devem ser aplicadas. Tudo isso para dar um ar de legitimidade e segurança jurídica.
Claro que a pessoa que comete o ato ilícito deve ser punida dentro do rigor da lei, deve, e essa punição, no entanto, não pode se dar de qualquer forma. Deve se dar dentro do que a lei prevê, para que assim seja universalizável e justa a todos. Tendo isso em mente, temos que a própria sanção jurídica, fazendo parte da norma jurídica, ela é externa ao indivíduo e institucionalizada porque ela é devidamente regulamentada. Como, quando, por quem deve ser aplicado. Próximo ponto, o ordenamento jurídico. A visão do ordenamento jurídico do Bob também está relacionada um pouco com a visão do Miguel Reale, mas no sentido de dizer o que é direito. Então, dentro da sua explicação, ao tratar sobre ordenamento jurídico e o que seria, o Bob vai dizer que o estudo do direito não compreende o estudo da norma isoladamente, mas sim de um conjunto de normas que se encontrariam organizadas dentro de um sistema complexo. O que seria esse sistema complexo, que representaria o ordenamento jurídico? Dentro delas, nós temos as normas de conduta e as normas de estrutura ou de competência. Olha como já é similar com Kelsen, como já é similar com Hart, né, nas nomenclaturas utilizadas por eles. Aqui a gente tem a norma de conduta, prescrevem condutas que devem se fazer ou não fazer, regula o comportamento das pessoas. As normas de estrutura ou de competência prescrevem as condições e os procedimentos por meio dos quais são emanadas normas de condutas válidas. Ou seja, está relacionado com normas que irão dar legitimidade às normas de conduta e que irão tratar também da forma de criação e modificação. Processo legislativo, normas de processo legislativo e, e o que vai dar legitimidade às próprias normas de conduta. Então você vê que são três doutrinadores diferentes, mas que falam coisas parecidas com estruturas diferentes, com palavras diferentes. Então, o ordenamento jurídico não regularia apenas o comportamento das pessoas, mas também o modo como se deve regular a própria produção normativa. E aí entra o quê? Vamos revisar o sistema dinâmico e estático, no caso, o sistema dinâmico do Kelsen, e as normas secundárias. E aí entra também a norma secundária de reconhecimento, mas principalmente as normas secundárias, regras sobre regras, nesse aspecto. Olhe como é tudo parecido. Então, o ordenamento jurídico, nesse ponto mais importante é saber que temos normas de conduta e normas de estrutura de competência, e que, como as de estrutura de competência prescrevem as condições e os procedimentos por meio dos quais são emanadas normas de conduta válidas, a gente tira que o ordenamento jurídico não se regula apenas o comportamento das pessoas. O ordenamento jurídico não diz única e exclusivamente o que é lícito, o que é ilícito, o que pode e o que não pode. O ordenamento jurídico precisa se autorregular, precisa ter normas através das quais outras normas serão criadas, normas que irão fazer com que as normas sejam obedecidas, normas de hierarquia, normas de funcionamento do próprio sistema jurídico. Pois bem, próximo ponto. Antinomia jurídica. Aqui é uma coisa mais rápida, já caiu em prova também, mas temos que lembrar o seguinte: antinomia é a situação que se verifica entre duas normas incompatíveis, supostamente incompatíveis, dentro do mesmo âmbito. E aí entram os critérios metajurídicos de resolução dos conflitos. Quais são os três? O cronológico, hierárquico e da especialidade. Aqui entram os quadrinhos. Vamos lá para revisar rápido. Critérios para a solução de antinomias de primeiro grau. Temos os três critérios metajurídicos: hierárquico, especialidade e cronológico. Hierárquico, norma superior prevalece sobre a inferior. Especialidade, especial sobre a geral. Cronológico, a mais nova sobre a mais velha. Posterior sobre a anterior. Ah, mas estamos diante de uma situação em que não resolve, porque se eu resolver de acordo com um critério, uma lei vence, e se eu resolver de outro com outro critério, a outra lei vence. E aí, o que é que faz? Aí entra a solução na antinomia de segundo grau. Qual é? Numa situação em que há o choque entre o critério hierárquico especial, o hierárquico vence. Numa situação em que há o hierárquico contra o cronológico, o hierárquico vence. Então vejam que hierárquico, especialidade e cronologia. O hierárquico sempre vai vencer. E se não tivesse discutindo hierarquia, vai ser especialidade e cronológico. Entre especialidade e cronológico, qual que vai vencer? O especial. Ou seja,
o aspecto cronológico só prevalece se não tiver essa antinomia de segundo grau. É a última opção. Caso contrário, vai se obedecer primeiro a hierarquia, depois a especialidade, depois o aspecto cronológico. Última autora que eu quero falar aqui com vocês rapidinho, a Hannah. Vocês têm que ter em mente da Hannah duas coisas, que são questões de prova, as pessoas acham até meio difícil, porque os textos da Hannah são longos, os livros são longos. Mas se a gente pega a ideia geral, a gente consegue responder as questões. A Hannah vai falar bastante nas origens do totalitarismo a questão da patridia e o desrespeito aos direitos humanos. Como assim? Muito se, na época da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, já se defendia a questão dos direitos humanos. Não foram totalmente formalizados, foram só depois da Segunda Guerra, foram formalizados, a partir de 48, mas já se discutia a questão dos direitos humanos, uma base que deveria ser obedecida. O que acontece é o seguinte, é que por mais que a gente reconheça a existência de direitos humanos, se não há um Estado, se não há alguém que lute pelo respeito a esses direitos humanos, ninguém lutará. E o triste está aí, porque foi justamente o que aconteceu com os judeus, quando muitos perderam suas, suas nacionalidades durante a Segunda Guerra. Uma vez que na perseguição dos judeus eles foram considerados apátridas, qual é o país do mundo que eles não fazem parte de país nenhum, né? Qual é o país do mundo que ia atuar em prol do respeito aos direitos humanos dessas pessoas? Nenhum. Nenhum fez isso. Então, para a Hannah, a questão da patridia talvez seja muito pior do que, do que a situação dos próprios direitos humanos em si. Por quê? Porque não adianta termos no papel ou países discutindo os direitos humanos se você é uma apátrida e não tem ninguém para lutar por você. Então, tanto é que ela fala, no momento em que os seres humanos deixavam de ter um governo próprio, não tinha um país nenhum por eles, não restava nenhuma autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a garanti-los. O livro é pesado, triste, mas bastante verdadeiro nesse aspecto. As guerras geraram a formação de apátridas e minorias. A razão pela qual o homem perde sua qualidade essencial de homem e sua própria dignidade é o fato de deixar de pertencer a uma comunidade organizada, disposta e capaz de garantir quaisquer direitos. Quando nós vivemos uma sociedade organizada, em tese, a nossa sociedade, o nosso Estado, irá atuar em prol dos seus nacionais. Em uma situação de conflito de interesse, como, por exemplo, atualmente temos a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nesse caso, ambos os países, em tese, querem que haja um respeito mínimo aos direitos humanos, um respeito mínimo a, uma situação de prisioneiros de guerra e coisas do tipo. Há um mínimo que devemos respeitar e reconhecer nos dias de hoje sobre o ser humano em si, só pelo fato dele ser humano. E no momento em que a pessoa não tem país nenhum, não faz parte de absolutamente nada, ela perde essa proteção, que seria a base, segundo a Hannah, de todos os direitos humanos, que é o fato de você pertencer à sociedade. Aí entra a expressão direito a ter direitos, que já caiu em prova, despenca em prova, na verdade, essa expressão, que não foi ela que escreveu exatamente, mas foi mais bem trabalhada pelo Celso Laffer, é mais recente brasileiro. Mas o que a Hannah dá a entender no livro dela é o seguinte, nas origens do totalitarismo. Antes de todos os direitos fundamentais, há um primeiro direito a ser garantido pela própria humanidade, qual seja, o direito a ter direitos está o de pertencer à humanidade. Como assim o direito a ter direitos e pertencer à humanidade? Devemos reconhecer o direito básico, que é o direito de pertencimento. Por mais que eu seja uma pátrida, por mais que eu não tenha nacionalidade, não faça parte de país nenhum, eu sou um ser humano. O fato de eu ser um ser humano
independentemente da minha nacionalidade, implica na necessidade de eu ter direitos básicos como vida, liberdade, entre outros, direitos fundamentais, respeitados por toda e qualquer instituição mundial, por toda e qualquer instituição global, qualquer país. Então, nós temos o direito de pertencimento, nós temos que pertencer, nós temos o direito de nacionalidade, é verdade. Mas mais do que o direito de nacionalidade, nós temos o direito de pertencer a uma sociedade que a gente pode chamar assim, uma sociedade global, uma sociedade organizada global, ainda que dividida em vários países. Todos nós somos seres humanos. Então, independentemente de se reconhecer direitos humanos, os direitos humanos em si, se colocar no papel e se também se positivar quais seriam esses direitos e como eles devem ser respeitados. Antes disso, antes de se discutir direitos humanos, nós temos não só um direito à nacionalidade, como mais do que isso, nós temos um direito de pertencer à humanidade. E só isso faz com que nós tenhamos, o fato de nós sermos considerados seres humanos, sejamos pessoas dotadas de direitos a ter direitos. Nós temos o direito de ter direitos, os direitos humanos, pelo simples fato de sermos humanos e participarmos da humanidade. É esse o raciocínio da Hannah, analisando o que muito aconteceu com minorias e com o perseguimento do povo, a perseguição do povo judeu durante a Segunda Guerra. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado da aula. São pontos de revisão rápido, tendo em vista que o assunto é muito extenso, mas considerando que são duas questões, prestando atenção em vários termos, vocês conseguem responder as duas questões com cautela, a não ser que caia algo muito obscuro ou específico, e aí esqueçam e partam para as outras questões. Mas a ideia com essa aula de revisão é ter uma noção básica dos vários autores falados aqui, que são os mais passíveis de serem cobrados, e assim, dando tudo certo, através da aula, através da análise do material, vocês consigam responder com mais facilidade e velocidade as duas questões de filosofia do direito. Eu fico por aqui, meu nome é Gustavo Neus Pinheiro. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo através do Messenger ou diretamente comigo lá no meu Instagram, que é o @Entendendo Humanísticas. Um abraço a todos, façam a prova com calma. Não esqueçam de ler bem o cabeçalho da questão, os textos que são colocados na questão pelos examinadores ajudam, não digo 100%, mas 80% das vezes ajuda o candidato a responder a questão de forma correta. Leiam bem o trecho, vejam o que a questão está pedindo e com calma vocês conseguem acertar, ainda que se trate às vezes até mesmo de um ponto obscuro ou de um autor que não é tão cobrado, digamos assim. Acreditem em vocês mesmos, a concorrência é de vocês para com vocês. Não existe outra pessoa que vai tomar a vaga de vocês. Ou vocês passam ou não passam. É com vocês. Então, confiem em si mesmos. Um abraço, até a próxima.